dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve. Deixa o seu joinha, gente. Por favor. Não custa nada para vocês dar um like aí no vídeo. Por quê? O YouTube entende que quanto mais like o vídeo tem, mais as pessoas interagem nesse vídeo. Então as pessoas gostaram do vídeo. Aí ele não entrega o vídeo somente para os inscritos do canal. Ele começa a recomendar o vídeo para pessoas também que às vezes não conhecem o nosso canal. Então essas pessoas vão chegar no nosso canal e muitas delas vão também querer contar a história. Então a gente vai ter várias histórias aqui para contar. Porque tem gente que tá, Dani, você não tá contando mais história grande. Às vezes as meninas não estão contando com tanto detalhe, né? Mas eu não posso obrigar a pessoa a falar, você tem que mandar uma história enorme. A gente já teve histórias aqui de 2 horas no canal, mas não é todo mundo que tem também, né, às vezes tempo, ou a pessoa às vezes ela nem tem assim, por exemplo, se eu for contar uma história, eu não sou uma pessoa detalhista, então pode ser que a minha história também seja muito rápida, né? Então tem pessoas que são mais detalhistas, vocês gostam disso, de ouvir de ter detalhes. Então o que eu falo é o seguinte, quando o canal está sempre crescendo, sempre vão ter pessoas novas chegando. O YouTube vai estar sempre recomendando para pessoas que não estão aqui, né? Recomendando para pessoas que às vezes nunca viram o nosso canal e elas vão estar mandando histórias também. E consequentemente elas mandando história, vai ter história grande, vai ter histórias diferentes, né? E tenho certeza que a gente vai ter muito mais história para contar, tá? Então eu acho que é legal, assim, se vocês deixar o joinha, deixa um comentário, quanto mais a gente interage, mais o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos. Gente, essa história de hoje, quando meu irmão me passou, meu irmão até falou, Dani, meu Deus, você não sabe o que aconteceu com essa menina. Gente, nós já tivemos histórias aqui de desistirem, né, do casamento, nas vésperas, mas essa aqui literalmente foi deixada no altar. Meu Deus, cara, eu sinceramente, eu não sei nem qual seria a minha reação. Bom, nós vamos saber agora a reação da nossa Alice. Vamos lá que eu tô querendo ver essa história. Dani, tudo bem com você, minha querida? Me chamo Alice, tenho 26 anos, sou fã do seu canal. Conheci ele há mais ou menos 1 ano e desde que eu conheci nunca mais parei de assistir os vídeos das histórias que você conta brilhantemente. Obrigada, Alice. Bom, eu vou tentar fazer um relato da minha história. Eu não sou muito boa para escrever, mas vou tentar ser bem objetiva. Eu venho de uma família simples, nasci no norte do país e morei lá até os 19 anos. Eu nasci numa família bastante humilde e além de mim e meus pais, eles tiveram outros 3 filhos. O meu pai sempre trabalhou com obra e a minha mãe em casa de família. Apesar da gente ser muito humilde, meus pais nunca deixaram faltar nada dentro de casa. Mesmo que fosse o básico. A gente sempre teve ao menos o arroz, o feijão, o ovo nas nossas refeições. Mas, na maioria das vezes, a gente sempre tinha uma carne moída, um peito de frango ou algo mais simples. Outra coisa muito importante é que meus pais sempre priorizaram na minha vida e na vida dos meus irmãos foi o estudo, pois os meus pais sempre tiveram consciência que somente com estudos a gente poderia ter um futuro diferente. Tanto que hoje meus 2 irmãos têm nível superior e eu ingressei na faculdade no ano passado. Dani, apesar das nossas restrições financeiras, eu fui bastante feliz na minha infância. Eu sempre fui cercada de amigas e sempre tive o carinho dos meus pais. Na minha adolescência, eu fui uma adolescente muito tranquila. Nunca dei nenhum tipo de trabalho para eles. Sempre fui na minha. Nunca gostei muito de balada e muito menos de confusão. Meu grande prazer era estar ao lado das minhas amigas. Eu sempre tive uma paixão enorme por cozinha. Então, desde muito cedo, eu procurei aprender ao máximo cozinhar com a minha mãe.
pois minha mãe sempre foi cozinheira excelente e me inspirou muito. Quando eu completei 18 anos, eu terminei meu ensino médio e comecei a fazer um curso de gastronomia junto com a minha amiga de infância, Laura. Eu consegui um desconto de 50% no curso e o outro restante a minha mãe pagou parcelado. Esse curso teve duração de 18 meses e me ajudou muito a aprender técnicas na cozinha, como manuseio de alimentos e preparo dos pratos, entre outras coisas. Durante o período que eu e Laura estávamos fazendo o curso, a gente colocou como objetivo de vida nos mudarmos para São Paulo, em busca de melhores oportunidades. Porém, nem eu nem Laura tínhamos condições financeiras para começar uma vida em São Paulo. A gente sonhava com isso todos os dias, mas a gente nem imaginava como a gente ia fazer para realizar esse sonho. Só que por conta de uma situação muito triste, a gente conseguiu realizar. Na metade do curso, mais ou menos, a avó de Laura, que era muito agarrada com ela, teve um ataque cardíaco fulminante. Acabou falecendo. E na partilha de bens, ela deixou um pedacinho de terra para Laura. Laura vendeu para um tio e com esse dinheiro ela bancou a minha vinda e a dela para São Paulo. Alugamos um apartamento, quarto e sala e fomos com a cara e com a coragem, com disposição para trabalhar e começar a nossa aventura. Dani, no início foi tudo muito complicado. Nem eu nem Laura conhecíamos nada na cidade. E a cidade de São Paulo é enorme. Por várias vezes a gente se perdeu. Tudo era uma aventura no início, até que em relação ao emprego não foi tão difícil. A gente conseguiu um emprego num restaurante que estava abrindo em menos de 20 dias que a gente já estava na cidade. Só que a adaptação foi complicada. Mesmo a gente estando juntas e uma dando força para a outra, eu sentia falta da minha família, principalmente da minha mãe, que eu sempre fui muito agarrada. Outra dificuldade foi se acostumar numa cidade grande. Era totalmente diferente da nossa. Na nossa cidade, quando a gente via uma ambulância ou um carro de polícia, já era um grande acontecimento. Já aqui, a cada esquina que a gente vira tem um som de sirene. Outra dificuldade também foi o custo de vida aqui, principalmente para mim, que vim com uma mão na frente e outra atrás. Eu fiquei totalmente na dependência de Laura. Inclusive, quando ela me convidou para vir com esse dinheiro que ela recebeu da herança da avó, eu pensei bastante, pois eu não queria vir para cá nessa situação. Mas Laura me deixou tranquila e falou que ela arcaria com as despesas iniciais nos 3 primeiros meses. E caso não desse certo, a gente voltaria para a nossa cidade. Mas, por sorte, conseguimos um emprego rápido, então já não fiquei tão na dependência de Laura, pois no início até os bilhetes de metrô para ir trabalhar, Laura pagava para mim. Dani, assim que começamos a trabalhar nesse restaurante, fizemos amizade com boa parte da equipe. E Laura logo começou a namorar Fábio, um dos garçons do restaurante. Fábio já morava em São Paulo há alguns anos e nas folgas ele se dispôs a nos apresentar a cidade. Em virtude disso, a gente ficou muito amigo e com pouco tempo ele e Laura começaram a ficar juntos. Vou até confidenciar uma coisa aqui, que não estava nos meus planos de contar, mas quando a gente começou a sair juntos, nós três, eu comecei a sentir uma atração por Fábio. Mas eu sempre fui muito tímida e muito contida e guardei isso para mim. Nem mesmo para Laura eu falei. Só que pouco tempo depois, Laura me confidenciou que estava gostando dele. E mesmo eu sentindo uma atração por ele, eu dei a maior força para que ele e Laura ficassem juntos. Com o tempo que Laura estava namorando com Fábio, ele me apresentou um conhecido dele, Mazinho. Mazinho já tinha trabalhado em restaurante também, mas cansou dessa vida e resolveu trabalhar fazendo transporte alternativo. Eu, quando conheci ele, já peguei ele trabalhando nessa área. Assim que Fábio me apresentou para ele, a gente começou a sair nós 4. Como esse restaurante que eu trabalhava só abria de quarta a domingo, a gente tinha a segunda e a terça de folga. E como o Mazinho tinha um trabalho que ele fazia os horários dele, a gente sempre fazia alguma programação nos nossos dias de folga. De tanta gente sair junto, né, nós 4, eu acabei me envolvendo com o Mazinho. A princípio nem era nada sério, a gente ficava, mas às vezes que a gente saía,
Eles ficavam nas vezes que eles saíam, mas os outros dias eles não se encontravam. Então era assim, não era um compromisso, né? Só que depois de uns 2 meses que a gente estava nessa situação, Mazinho perguntou se eu queria continuar naquela levada de ficar só de vez em quando ou se queria algo mais sério. Falei com ele que inicialmente eu não tinha nenhuma pretensão de chegar na cidade e arrumar um namorado, que meu foco mesmo era trabalhar e conseguir fazer dinheiro para me estabilizar. Mas como a gente já estava ficando alguns meses, a gente poderia nos dar uma chance, desde que esse relacionamento não interferisse na minha vida profissional. Dani, assim que assumimos nosso namoro, Mazinho se mostrou um excelente namorado. Sempre que ele me encontrava, ele fazia questão de levar algum mimo para mim. Desde um chocolate até um urso de pelúcia. Sempre que era possível, ele fazia questão de me buscar no trabalho, depois da meia-noite, e levar eu e Laura para casa. Ele também no início foi muito respeitador, pois eu só fui ter minha primeira relação com ele após 5 meses de namoro. Mesmo eu já não sendo mais virgem, eu não queria me entregar fácil para ele, pois eu tinha receio dele estar com interesse só em sexo. Só que Dani, como nada nesse mundo é perfeito, com menos de 1 ano de namoro, Mazinho começou a pisar na bola comigo direto. Por muitas vezes a gente marcava de fazer algo na minha folga e quando eu chegava praticamente em cima da hora, ele mandava mensagem avisando que tinha um imprevisto e acabava desmarcando o nosso compromisso. Muitas vezes também ele estava virado à noite no trabalho, então a gente não conseguia sair. E isso me deixava frustrada. Porém eu sempre relevava, pois eu acreditava nas coisas que ele me falava. Ele sempre foi muito bom de lábia e sempre conseguiu me enganar direitinho. Inicialmente, muitas vezes, eu ficava até com pena dele ser tão trabalhador. Já a Laura, Dani, ela acabou engravidando do Fábio e isso foi um choque para ela. Ela não tinha planos nenhum de engravidar naquele momento. Só que como Laura sempre foi muito esquecida, ela tomava o anticoncepcional dela todo bagunçado. E nessa de tomar anticoncepcional errado, ela acabou engravidando. Assim que ela descobriu, ela ficou uma pilha. Inclusive, ela chegou a cogitar voltar para a nossa cidade, mas Fábio foi super responsável com os atos dele e falou com Laura que eles teriam aquele filho juntos. Só que mesmo assim, Laura ficou preocupada como eles iam ter uma criança, né? Como seria depois que a criança nascesse, a licença maternidade acabasse. Foi então que Fábio propôs deles morarem juntos e que ele levaria a mãe dele, que morava sozinha, para morar com eles. Então Laura ficou mais tranquila e começou até a curtir a maternidade. Apesar de eu estar extremamente feliz com a gravidez de Laura e com o relacionamento dela com o Fábio, eu comecei também a ficar preocupada, pois eu e Laura dividíamos as despesas do apartamento. A gente era como irmãs, a gente confidenciava quase tudo uma para a outra. A gente comemorava juntas nossas vitórias, chorava nossas angústias. E como Laura e Fábio iam morar juntos, a gente não ia ter mais essa parceria que a gente tinha. Já Mazinho, Dani, cada vez mais distante. Ele aparecia quando ele bem queria, sumia quando bem queria, e assim a gente estava levando o nosso relacionamento. Só que a essa altura dos acontecimentos, eu já estava completamente apaixonada por ele. Apesar de toda essa situação, sempre que a gente estava junto, ele era extremamente carinhoso e atencioso comigo. Então, querendo ou não, esses momentos que a gente estava junto, meio que passava uma borracha nos problemas que a gente tinha. Só que o tempo foi passando e quando já estava há praticamente 3 meses de Laura sair do apartamento para Laura ir morar com o Fábio, eu tive uma briga séria com o Mazinho. A gente tinha combinado de passar, nós 4, a nossa folga na praia, na Baixada Santista. Fábio tinha arrumado a chave de um apartamento de um conhecido dele pra gente ir. E na hora que combinamos do Mazinho passar lá em casa pra ir todo mundo junto, Mazinho simplesmente sumiu. Eu ligava pra ele, o telefone dava desligado. Acho que eu devo ter ligado pra ele mais de 20 vezes, pois Laura e Fábio também estavam esperando por ele. Íamos todos no carro dele e nada dele atender. De tanta gente tentar falar com ele e nada, eu sugeri que a gente deixasse para viajar numa próxima oportunidade. Mas Laura bateu o pé que queria ir. Fábio também não abria mão de ir.
pois ele tinha conseguido a chave do apartamento para aqueles dias. A gente já estava com tudo organizado, inclusive tinha feito compra de bebida e comida para levar. Foi então que Fábio teve a ideia de alugar um carro no cartão dele para a gente ir. Eu estava tão chateada e envergonhada com o bolo que Mazinho tinha dado em nós todos, né? E falei que eu não iria. Laura e Fábio insistiram muito para eu ir, mas eu falei para mim que eu já tinha perdido o clima e que eu preferia ficar em casa, eu não seria uma boa companhia para eles. E assim foi. Eles alugaram um carro e foram para a Baixada Santista, um lugar que eu estava louca para conhecer. Eu fiquei em casa frustrada e dessa vez plenamente revoltada com o Mazinho. Comecei a refletir sobre minha vida em São Paulo e comecei a pensar como seria ruim para mim morar longe de Laura, pois além da gente dividir as nossas alegrias e angústias, a gente também dividia as contas e o aluguel. Com o dinheiro que eu estava ganhando, eu não conseguiria bancar tudo sozinha. Já estava difícil para mim dividir as contas com ela, imagina morando sozinha. Então, nesses dias que a Laura viajou com o Fábio, eu refleti bastante e decidi que eu voltaria para minha cidade. Outra vez, iria morar na capital do meu estado, onde o custo de vida é bem mais barato do que em São Paulo. Só que ao mesmo tempo eu também estava triste, pois eu queria muito realizar os sonhos que eu tinha ido para São Paulo realizar. E eu não queria ali parar no meio do caminho, né? Eu não conseguia me ver morando numa cidade tão grande daquela sozinha. Até porque, com esse último bolo que eu tomei de Mazinho, eu coloquei na minha cabeça que eu daria um ponto final na nossa relação. Pois eu estava passando mais raiva com ele do que momentos bons. Dani, quando Laura e Fábio voltaram de viagem, eu comuniquei a eles minha decisão de voltar para minha cidade. Laura foi totalmente contra e falou que eu poderia contar com ela para o que eu precisasse. Inclusive, ela até chegou a cogitar da gente alugar um apartamento maior e eu ficar morando com eles. Mas eu falei que não, que ela não tinha cabimento, pois eles estavam começando uma vida nova e não seria legal eu dividir um apartamento com eles. Essa conversa foi numa quarta-feira de manhã, quando eles chegaram do litoral. Nesse mesmo dia, fomos trabalhar e à noite quem apareceu na porta do serviço? Mazinho. Chegou contando 1001 histórias, que tinha sofrido um sequestro relâmpago, que ele tinha ficado por mais de 3 horas refém dos sequestradores, que os bandidos tinham levado o carro, o celular, que depois disso ele ficou um tempo amarrado numa estrada, que foi resgatado só pela manhã, mas que ficou em estado de choque e não tinha meu telefone de cabeça e muito menos de Laura e de Fábio. Olha, não ter telefone de cabeça eu até acredito, porque, gente, eu não sei o telefone nem do meu marido de cabeça, nem dos meus filhos. Esse negócio de celular, a gente anota tudo. O dia que eu tiver que ter um telefone desse, eu tô ferrado. Bom, ele então não conseguiu entrar em contato comigo, mas já que estava tudo bem, né, que o carro já tinha sido recuperado, o celular não tinha sido achado, inclusive ele estava com outro aparelho. Nesse dia, ele esperou um tempo ainda na porta do restaurante e depois ele levou eu e Laura em casa, e inclusive dormiu comigo lá. Nessa mesma madrugada, eu tive uma conversa bem séria com ele. Falei sobre os meus planos de voltar para minha cidade. E então ele foi bastante enfático, falou que me amava e que não conseguiria viver sem mim. Expliquei a ele os meus receios e com as minhas novas responsabilidades financeiras, né, que eu teria pela frente e que seria muito complicado para mim me manter daquele jeito. Nesse momento ele me abraçou e me perguntou por que então da gente não morar junto. Falei com o Mazinho que esse negócio de morar junto seria algo instável, que meus pais jamais concordariam de me ver só morando com alguém, né? E ele, bem objetivo, me perguntou se eu aceitava casar com ele. Nessa hora eu fiquei surpresa, mas muito feliz, pois sinceramente eu não imaginava ouvir aquela proposta. Já que eu estava ali, né, ele estava ali me propondo aquilo, é porque ele me amava de verdade. Eu perguntei mais de 2 vezes se era realmente ele estava falando sério, e ele afirmou que sim. No outro dia pela manhã ele acordou cedo, foi trabalhar, e assim que Laura acordou, eu contei para ela a novidade.
que ele tinha me proposto em casamento. Ela ficou radiante. Depois disso, Dani, Mazinho ficou bem mais presente. Ele não furava mais comigo e um mês depois demos entrada na documentação no cartório para o nosso casamento. Meus pais compraram com antecedência uma passagem de avião parcelada em várias vezes no cartão para eles virem, para o meu casamento. Seria a primeira vez que meus pais iriam viajar de avião. Dani, nesse meio tempo, Laura se mudou e eu continuei no apartamento. A gente já tinha comprado geladeira, TV, tanquinho, guarda-roupa, sofá. E Fábio já tinha essas coisas no apartamento dele. Porque a Laura também levou algumas coisas, né? E também a mãe dele tinha outras coisas. Laura combinou comigo de eu e Mazinho, ela deixar algumas coisas dela no apartamento e eu e Mazinho ir pagando aos poucos. Ela falou que tinha combinado com o Mazinho que ele só mudaria para o apartamento dela um dia após o casamento, que os pais dela estavam chegando antes, então ia ficar muito apertado para os 4. E o Mazinho falou que tudo bem, ele mudaria só depois que eles se casassem. Então foi isso que eles combinaram. Meus pais estavam radiantes de felicidade. Eles andaram de avião pela primeira vez. No trajeto do aeroporto de Guarulhos até a minha casa, eles praticamente só falavam como tinha sido o voo. No trajeto eu já senti Mazinho meio estranho. Ele não puxava muito papo com meus pais, mas eu estava achando que era que Mazinho estava com vergonha ou sem graça, né? Pois ainda não conhecia meus pais. Ele fez o trajeto de quase 1 hora praticamente calado. Quando ele nos deixou em casa, eu tinha preparado um almoço para os meus pais e até então Mazinho também ia almoçar conosco. Mas na hora H ele falou que tinha recebido uma mensagem de um cliente dele particular e que ele precisava levar esse cliente em São Bernardo do Campo. Ia ficar por conta dele o resto do dia e que aquele trabalho ia dar um bom dinheiro para ele. Meu pai até brincou com ele que ele estava certo em não recusar trabalho, pois agora ele ia ser um homem casado e tinha que juntar o máximo de dinheiro. Mazinho deu uma risadinha sem graça e saiu. No outro dia, Dani, levei meus pais para conhecer pontos turísticos da cidade e à noite levei eles para jantar no restaurante que eu trabalhava. Eu tirei folga de 15 dias, seriam 7 antes do casamento para ficar com meus pais e 8 depois do casamento para curtir um pouco com o Mazinho. Ele tinha me dito que iria me levar para Campos do Jordão. Meus pais ficaram encantados com o restaurante, também reencontraram Laura, conheceram Fábio, né? E Fábio foi super simpático com eles, meu pai gostou muito dele. No outro dia, mais uma vez, Mazinho desmarcou comigo. E outra vez a justificativa foi que ele estava trabalhando dobrado, que ele tinha que fazer o máximo possível de dinheiro, pois ele ia ter despesa com a mudança, com a viagem para Campos do Jordão. Mas falei para ele que no outro dia era para ele almoçar lá em casa sem falta, pois já estava ficando uma coisa chata ele não conhecer meus pais direito, né? Eu fui bastante enfática com ele, que eu não aceitaria nenhuma justificativa. No outro dia a gente marcou dele chegar lá em casa por volta do meio-dia, pois meus pais sempre tiveram o costume de almoçar nesse horário. Mazinho só chegou lá em casa às 3 da tarde. Tivemos uma briga feia dentro do quarto, longe dos olhos dos meus pais. Perguntei a ele por que ele estava fazendo aquilo comigo e com os meus pais, pois ele não tinha dado nenhuma atenção para os meus pais ainda. Ele já tinha furado comigo várias vezes e ele se desculpou dizendo que estava cheio de trabalho, que ele estava muito preocupado com as contas que ele teria e que estavam por vir e que ele estava trabalhando dobrado por conta disso. Acabou que ele me deixou meio desconcertada na briga, pois a justificativa dele era que ele estava pensando na gente. E eu até fiquei com o peso na consciência de ter sido grosseira com ele. Depois da confusão, fomos para a sala e ele deu uma atenção aos meus pais, se justificou pela ausência e ficou lá em casa até o início da noite. Dani, quando chegou o dia do nosso casamento no cartório, a gente marcou para as 3 da tarde. Nós conversamos pela manhã cedinho. Ele falou que era para a gente se encontrar direto no cartório, pois ele ia aproveitar aquele dia para trabalhar de manhã e que depois ele iria na casa dele, tomaria um banho, colocaria uma roupa e também pegaria as malas para a gente
No dia seguinte, né, viajar de lua de mel. E no dia do casamento eles dormiriam no hotel. Bom, no outro dia levaríamos meus pais para o aeroporto cedo e depois a gente viajaria. Marcamos então de nos encontrar no cartório às 14 horas. Pouco antes desse horário, eu já estava no cartório com meus pais. Eu já tinha aproveitado a parte da manhã para fazer unha, cabelo e ainda fui em casa colocar minha roupa. Quando deu 2h10, Laura e Fábio chegaram. Eles seriam nossos padrinhos. Nossa, tá me dando até palpitação. E também chegou mais uma turma de amigos do restaurante que foram prestigiar a cerimônia. Quando deu 2h40, Mazinho chegou lá, de calça jeans, com uma camisa molhada de suor. Eu questionei se ele não tinha passado em casa para mudar a roupa, ele alegou que não tinha dado tempo. Eu ainda lembro que eu falei com ele, poxa, Mazinho, no dia do nosso casamento, você sequer passou em casa para mudar a roupa, sabendo que eu paguei uma fotógrafa para tirar fotos, né? E nessa hora ele foi grosso comigo. Ele falou que eu não precisava ter gastado dinheiro com essa besteira. E enquanto a gente discutia, chamaram a gente na sala onde seria realizada a cerimônia. Nós entramos nessa sala literalmente brigados. Meus pais e o resto do pessoal estavam olhando pra gente com cara de assustado. Logo que entramos, o juiz nos chamou e falou que já ia começar a cerimônia. Pediu 3 minutinhos para ir ao banheiro, pois eu pedi, né? Pois eu queria pelo menos mudar meu semblante. Eu estava furiosa com o Mazinho. E o que ele tinha falado comigo sobre a fotografia, né? Que não... Pô, pra ela era uma data importante, o casamento dela, ela queria registrar. E o cara falar lá, pra que você foi gastar dinheiro com essa besteira, né? Na hora de eu sair do banheiro, o Mazinho estava com a cara totalmente emburrada. Ele mais parecia que estava no enterro do que num casamento. Assim que ficamos na frente do juiz, ele não deu um sorriso sequer para as fotos. Aquilo me deixou furiosa e envergonhada pelos meus pais e meus amigos. Aquela atitude grosseira dele. Na hora que o juiz começou os trâmites do casamento, Mazinho simplesmente surtou. Ele virou para mim e para o juiz em alto e bom tom e falou que ele não estava se sentindo seguro para se casar naquele momento. Mesmo ele tendo falado em alto e bom tom, o juiz se fez de desentendido e perguntou o que ele disse. Dessa vez ele pediu desculpas e falou que não queria se casar, que ele estava arrependido e que ele não ia assinar nada ali. Gente, nessa hora eu olhei para os meus pais e vi a cara deles de tristeza. Eu me descontrolei. Eu comecei a chorar, afinal eu estava num estado de nervo danado. Eu falei que ele era um filho da... né? E que era para ele sumir da minha frente, que eu não queria mais olhar na cara dele, nem pintada a ouro. Antes dele sair da sala, o juiz ainda deu um sermão nele. Eu estava tão nervosa, Dani, que eu nem lembro direito o que ele falou. Mas Laura me disse, dias depois, que o juiz falou que era inadmissível o que ele estava fazendo ali. Que além dele ferir o meu coração, ele não teve responsabilidade com as pessoas que estavam ali naquele local. O juiz também pediu para ele se retirar dali imediatamente. Dani, quando ele saiu, as pessoas que lá estavam foram me dar um abraço para me consolar. Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou desconcertado vendo a minha mãe naquela situação. Meu coração partiu. Eu encontrei forças para falar com ela que não era para ela ficar daquele jeito, pois na verdade aquilo tinha sido um livramento para mim. Mas no fundo eu estava com muita vergonha e revoltada. Mas eu não queria deixar transparecer isso para os meus pais, pois eu fiquei com medo deles terem um treco no coração. Logo depois saímos dessa salinha onde ia ser realizado o casamento. Laura me deu um abraço forte e falou que eu poderia contar com ela e com o Fábio para o que fosse necessário. Chamou eu e meus pais para ir para a casa deles e depois a gente desse uma volta pela cidade com o Fábio. Além de Laura, meus outros amigos do restaurante foram me consolar. Entre outras coisas, falaram que Deus sabia de todas as coisas, que tinha sido melhor assim. Laura continuou insistindo para ir para a casa dela. Depois que conversei com meus pais, concordamos em ir. Mas pedi 1 minuto para acertar com a fotógrafa o valor combinado. Mas a fotógrafa foi tão gente boa que ela falou que não precisava acertar nada.
Inclusive, ela ia me devolver os R$ 500 que eu tinha dado no sinal. Na hora, ela tirou o dinheiro da bolsa e me deu. Ainda cheguei a falar com ela que não precisava, mas ela disse que faria questão de me devolver, senão ela ficaria com a consciência pesada, né? Porém, daí no dinheiro do hotel que a gente ia dormir, de Campos do Jordão, que eu tinha passado no meu cartão, eu acabei perdendo. Assim como a roupa do Mazinho para o casamento, que eu também comprei no meu cartão. Fomos para a casa de Laura. Lá evitamos ao máximo falar sobre o que tinha acontecido. Fábio pegou o carro de um amigo, levou a gente para passear, comemos uma pizza. Eu estava muito arrasada por dentro, mas eu não queria demonstrar isso para os meus pais. Eles estavam totalmente desapontados. No outro dia levei meus pais para o aeroporto, mas conversamos bastante e ficou acordado com meus pais que eu iria tentar fazer um acordo no restaurante e assim que eu recebesse minha rescisão eu iria voltar para casa. Só que com o passar dos dias, Dani, eu fui me fortalecendo. Os donos do restaurante insistiram para que eu ficasse. Eu coloquei na minha cabeça que eu não iria deixar meus sonhos se frustrarem por causa de um canalha igual a ele. Laura também foi fundamental nessa época. Bom, tudo que eu tinha que pagar a ela relacionado aos móveis, né, que eu tinha comprado, a parte dela lá no apartamento, eu paguei assim prestações bem menos do que antes eu tinha combinado. Inclusive, logo depois uma amiga dela tinha se divorciado e queria dividir um apartamento. E até hoje eu divido apartamento com essa menina que se chama Fabiana. Já o canalha do Mazinho, eu fui descobrindo vários podres dele. Eu descobri que ele tinha um caso com uma coroa que bancava ele e que essas vezes que ele estava atrasado para se encontrar comigo é que ele estava fazendo as coisas para ela. Que mesmo eles tendo um caso, ele não fazia as coisas para ela por amor e sim por interesse. Descobri também que ele era cheio de problema financeiro, ele tinha várias dívidas, inclusive que o carro que ele trabalhava de Uber foi tomado pelo banco. Lembra que ele falou, né, que tinha sido... Ah, não, mas o carro tinha sido achado, né, ela falou. Mas anyway, o carro foi tomado pelo banco depois. E que depois essa coroa pagava o aluguel de um carro para ele trabalhar. Mas que mesmo ela fazendo as coisas para ele estava sempre envolvido com muitas mulheres. Bom, gente, a lição que eu tiro disso tudo é que eu tive um grande livramento. Pois eu seria totalmente infeliz ao lado desse homem, sem escrúpulos e sem moral. Como a letra daquele samba famoso diz, há males da vida que vem para o bem. Realmente na hora a gente não consegue enxergar isso, mas com o passar do tempo só fica o agradecimento pelo livramento. Depois desse episódio eu tive alguns namoradinhos aqui em São Paulo, nada sério. Apesar do livramento, o trauma ficou. E aquela humilhação dentro do cartório para mim foi um trauma gigantesco. Foi muita humilhação perante meus pais, meus amigos e todo mundo que estava presente, né? Bom, doeu muito em mim, sabe? Eu tinha sentimentos pelo Mazinho, mas o que mais me doeu foi a vergonha que aquele infeliz me fez passar. Bom, Dani, finalizo aqui a minha história. Um beijo pra você, pra sua família, pra Alice. E muito cuidado, gente, com tipos de homem como Mazinho. Se eles mudarem o comportamento, sai logo fora. Não deixa chegar numa situação que nem eu deixei chegar. Ai, amiga, fiquei com muita pena, assim, de você. Eu sei que pena é um sentimento horrível da gente falar. Mas, nossa, cara, nossa, que raiva desse cara. Mas, ó, eu acho assim, com certeza foi um livramento pra você, né? Tanto que depois você descobriu várias coisas aí. E sabe que, assim, eu tento sempre melhorar como ser humano, né? Eu contei no Instagram, quem não me segue no Instagram, segue lá, @DaniDelanos, que esses dias, né, meus filhos estavam aqui e eles tinham que pegar um voo pro Brasil, só que o voo deles acabaram trocando, então foi Newark, Boston, Boston, São Paulo. E o voo de Newark para Boston atrasou muito. E eu fiquei muito pé da vida, que eu tava morrendo de medo deles pegarem um voo. E assim, mas eu fiquei muito chateada mesmo, assim, porque falei, nossa, esses meninos vão ter que chegar lá, vão ter que correr, não sei o que, eles teriam 2 horas de conexão.
Depois, quando eu vi, na hora que eles entraram no avião, ia ter menos de 20 minutos para trocar de avião, se ia acontecer, se não ia. Aí foi me dando aquele sentimento de raiva, tipo, ai, se não der certo. Depois eu parei e pensei, gente, é tudo na hora que Deus quer. Se também não for para entrar naquele avião, não vai entrar, entendeu? Mas graças a Deus no final deu tudo certo. Então antigamente igual eu tô falando, eu sempre tento melhorar, né? Então eu tive esse sentimento. Por quê? Porque antigamente eu me frustrava muito. Nossa, eu me atrasei para um lugar. Eu não gosto de me atrasar, então eu ficava frustrada. Ai, não deu certo isso, ficava frustrada. E hoje eu sempre penso assim, cara, eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu pude. Se não foi para ser, é porque não tinha que ser, não era para acontecer, né? Então assim, eu confio hoje tanto em Deus, né, que tá na mão dele, sabe? E a sua história com o Mazinho é a prova disso. Talvez se você tivesse casado com esse homem, será que você estaria feliz? Como será que estaria a sua vida hoje? Um cara que tinha um caso com uma outra mulher, cheio de problema financeiro. Claro que assim, nada vai tirar a responsabilidade também dele. Porque eu acho que a partir do momento que você se propõe a casar com alguém, deixar chegar nesse ponto de ter que ir lá no cartório, sabe, e falar não, poxa, ele podia também muito bem ter pensado antes, né, te chamado antes, não deixado você gastar esse dinheiro para trazer os seus pais, para tudo que aconteceu. Mas, como a gente disse aqui, há males que vêm para o bem, como você mesmo disse, né? Realmente há males que vêm para o bem. Tenho certeza que hoje você está muito melhor do que se você estivesse aí casada com ele. Mas a gente não pode também tirar a responsabilidade do cara. Aliás, a gente tem que ter responsabilidade emocional com as pessoas também, tá, gente? Isso é muito importante. Então, eu entendo, ninguém é obrigado a casar com ninguém, tem aquele ditado, casamento se desfaz até na porta da igreja, né? Mas isso aí é muito bonitinho aí no texto, né? Agora, na vida real, deve ser uma dor muito grande. A gente já teve outros casos aqui de meninas que foram deixadas assim. Acho que teve uma que foi deixada até horas antes do casamento. Lembra que ele ligou, falou que ele não ia para a igreja? Tem um vídeo aqui no canal. Teve uma outra também que acho que uma semana antes do casamento o cara desistiu. E é incrível porque você tem tanto tempo para pensar, cara. Você tem tanto tempo para saber se você quer ou não. E sabe, jogar assim com a vida das pessoas, brincar com a vida das pessoas, né? Então, as pessoas têm que ter responsabilidade, sim. Não dá pra ficar brincando com a vida de ninguém. Ah, vamos casar? Ai, desisti. Ai, não tô preparado. Teve um programa aí no Casamento às Cegas, não sei se vocês viram. Tudo bem que é um programa de televisão, nem tem como comparar, né? Você namorou anos aí, o Mazinho. Mas nesse programa também parece que você fala lá na hora, né? Se vai casar ou não. E tinha um cara que ele deu a entender que ele e a menina se casariam. Os dois têm que responder lá na hora, mas é uma coisa que meio que eles já sabem antes se vai ter um não ou vai ter um sim, né? E lá na hora ela fala sim, porque tava assim, eu assisti o programa, então tava bem combinado que os dois iam falar sim. Eles estavam num relacionamento, eles queriam casar, queriam tentar, e na hora o cara fala não. Ai, não estou preparado. Ai, não sei o quê. Claro que é um programa, né? Mas claramente ela fica frustrada também, óbvio, quem não fica, né? Mas é de uma irresponsabilidade emocional com as pessoas, assim, tremenda, né? Infelizmente. Mas, Alice, olha, vamos desejar a você muitas felicidades, né? Que bom que hoje você tá bem, que você consiga aí realizar todos os seus sonhos em São Paulo. Você tá aí, você mostrou que você foi corajosa, veio com a cara e com a coragem, veio com a mão na frente e outra atrás e tá aí realizando seus sonhos, abrindo os seus caminhos, né? E sim, preste atenção nos primeiros sinais, sabe? O
cara começar com historinha de que, ai, Você acredita que eu tinha um cara que eu, não vou nem falar namorava, mas a gente paquerava lá, antes de eu conhecer o pai dos meus filhos. Hoje a gente é até amigo, eu e esse cara. É até engraçado, porque hoje a gente é amigo. Mas uma vez, cara, a gente marcou, não sei onde a gente ia, aí ele me deu um bolo. E vocês acreditam que ele usou também essa desculpa que ele tinha sofrido um sequestro relâmpago? Claro que era uma balela, né? Depois descobri que era balela. Mas também fui vítima aí do sequestro relâmpago. Ai, gente, vou falar, é cada uma que esse pessoal inventa. Mas ok, um beijo. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí para fortalecer o canal, ajudar outras pessoas a conhecerem e mandar a história delas pra gente aqui também, tá bom? Fica com Deus e até o próximo. Tchau.